A paz, hoje vamos estar dando continuidade à lição de número 13, de 29 de junho. Davi, um homem segundo o coração de Deus, e o tópico é o de número 2. Nós temos dentro desse tópico, 2 subtópicos. O primeiro que fala segundo o coração de Deus, e o segundo, um coração contrito. E nós temos também o subsídio. E diz assim: a vida de Davi nos ensina muito acerca de como deve ser o nosso relacionamento com o Senhor. Ele era um homem comprometido com Deus e buscava incessantemente cumprir os desígnios divinos para a sua vida. Podemos destacar algumas características esperadas de um homem segundo o coração de Deus. E estão listadas aqui. Obedecia à vontade de Deus, dependia do poder do Espírito e da graça divina, estava plenamente satisfeito e grato ao Senhor. É importante ressaltar que sermos gratos ao Senhor atrai bênçãos para nossas vidas. Confiava e descansava na soberania divina, se permitia ser corrigido por Deus, buscando sempre a correção das suas falhas. Então, se deixar ser corrigido pelo Senhor, porque o Senhor, ele corrige quem ama. E se você está sendo corrigido, com certeza você está sendo amado. Você é amado. Tinha o coração sincero e contrito, arrependendo-se profundamente de seus pecados, buscando o perdão e a restauração nas mãos do Senhor. Então, estas são as características que se espera de um homem segundo o coração de Deus. E nós vemos estas características na vida de Davi. E o segundo subtópico, um coração contrito. O que é um coração contrito, né? Arrependendo-se, um coração que se arrepende profundamente. Então, Davi teve, ao longo da sua vida, vários tropeços, mas suas falhas não mudaram o relacionamento entre Deus e ele. Esses tropeços que eram os pecados, e Davi, toda vez que ele pecava, ele se arrependia e voltava-se para Deus. Hoje o pecado, a gente tem como que algo que traz um afastamento do Senhor, uma vergonha, e isso vai afastando nós do Senhor. Mas nós devemos fazer igual Davi, nos arrependermos e voltarmos para o Senhor e não nos afastarmos, porque se nós nos afastarmos mais, nós ficamos distante, obviamente, do Senhor. Então, quando nós pecamos, nós não devemos nos afastar, mas sim nos aproximar do Senhor, para que o perdão dele nós alcancemos e sintamos essa alegria, esse renovo, essa vontade de fazer o que é certo, né? Fazer conforme os mandamentos do Senhor. Mas como isso é possível, né? Apesar das falhas, né? Mas tinha um relacionamento com Deus, né? Como é que se dá isso? Ele reconheceu os seus erros, era humilde e ansiava pela integridade. Buscava ser sincero e justo, arrependia-se de suas falhas e humilhava-se em busca do perdão e da restauração. Então, quando nós pecamos, nos arrependemos e voltamos para o Senhor, nós estamos buscando restauração. Porque o pecado, ele vai destruindo você. Quando você deixa de se voltar para o Senhor, e quando você está nesse processo de voltar,
entende que você necessita disso, é para a restauração da sua alma, do seu relacionamento com Deus. E o Salmo 134, verso de número 18, vai nos falar acerca desse arrependimento. Salmo 134, Salmo número 34, verso 18, diz assim: Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Então Saul também cometeu erros e pecado, porém seu coração era soberbo, duro e não tinha a sinceridade necessária ao arrependimento. Então a gente vê o contraste, né? De Davi, se arrependia, tinha um coração humilde e buscava a presença do Senhor, se arrependia profundamente, contrário de Saul, que cometia vários erros, tinha um coração soberbo, endurecido e não se arrependia com sinceridade. Então essa postura fez com que o Senhor rejeitasse a Saul e buscasse um novo rei para Israel, um homem segundo o coração de Deus. Atos capítulo de número 3, verso de número 22, nos reforça isso. A seguir, 2 exemplos evidenciam o coração contrito do rei. Por ocasião do pecado do adultério e assassinato, Davi reconhece o seu erro e se derrama diante do Senhor. Salmos 51 é onde vai descrever esse momento de Davi. Ele escreve salmodiando ali, então inspirado pelo Espírito Santo. Em uma oração quebrantada, pura e sincera, que é o Salmo 51, já com o senso em uma atitude que visava exaltar o poderio, Davi foi contra a orientação divina. Nós vemos em Êxodo, no capítulo 30, verso 12, a respeito dessa orientação que o Senhor faz. E se deixou manipular pelo inimigo, com a intenção de mostrar a todos o tamanho do seu exército. Davi acabou por desprezar a fidelidade de Deus. 1 Crônicas, capítulo de número 21, verso 7. Assim que percebeu seu erro, humilhou-se e quebrantou-se, implorando pelo perdão. A atitude de Davi frente aos seus erros nos mostra que, embora todos somos sujeitos a quedas, o Senhor está sempre disposto a nos perdoar e nos colocar de pé. Toda vez que erramos e nos arrependemos, o Senhor sempre está disposto a nos perdoar. João, se não me falha a memória, fala a respeito de que nós temos um advogado, né, que está pronto a julgar, a nos defender. Jesus, o Cristo, né? Então, suas virtudes estão sendo dedicadas no serviço do Senhor, nos pergunta o autor. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. O que distinguia dos demais era a sua relação com o Senhor e a sua disposição em servi-lo. Um dos nomes mais mencionados nas páginas da Bíblia, quase mil vezes. Sua história é figura central. Ao longo de 62 capítulos, bastante mencionado, né, e compôs mais de 70 salmos. Seu nome é citado nas 2 genealogias de Jesus, né, visto ali em Mateus e Lucas, livros dos 4 evangelhos, e tem seu nome mencionado diversas vezes, conectando ao Messias, como o filho de Davi. Até o cego fala, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Então, sem dúvida, estamos falando de alguém que, além de possuir muitas virtudes, as colocava à disposição da vontade de Deus. Nós temos que colocar as nossas virtudes, aquilo que nós temos de bom, né? A vontade divina. Então, algumas dessas virtudes que são características elevadas são mencionadas por um servo de Saul ao rei por ocasião da busca por alguém que pudesse acalmá-lo diante dos tormentos provocados pelo espírito ruim. Então, nós vemos essa passagem em 1 Samuel, capítulo 16, verso 8, que ele diz que ele é um bom músico, de boa aparência, fala bem. Então, essas são virtudes de Davi. Era um músico com unção, bom músico, né? Tem um músico, mas toca, mas não transmite aquela unção, né? O que você sente, que diz, gente, que louvor é esse? Como essa pessoa toca com poder, com unção. Então, Davi era esse homem e tinha essa unção, era músico que tocava os corações. Era valente, era animoso, era guerreiro, era sério em palavras, sisudo em palavras, né? Era gentil e o Senhor era com ele. A esta lista, ou seja, de virtudes, podemos citar sensível, colocando um pouco mais ainda, né? Era sensível, íntegro, fiel, humilde, amoroso, entre outras características, entre outras virtudes. E em todas as virtudes, Davi era intenso, ou seja, ele se era amoroso, ele amava bastante, ele era intenso, né? Então vejamos um exemplo quando Golias começa a correr em direção a Davi para matá-lo no campo de batalha. O jovem se apressa e corre com muita rapidez ao encontro do gigante. 1 Samuel, capítulo de número 17, verso de número 48. Para muitos seria uma corrida para a morte certa, né? Na certa, imaginando aos olhos do humano, o gigante, Davi correndo para atacá-lo. Então, aos olhos do humano, era uma morte inevitável. Então, para Davi, era um ato de fé e a certeza de que a peleja era do Senhor. Então, a corrida que ele fez, ele tinha a certeza de que Deus estava com ele e ele não seria morto, mas ele mataria o gigante. A vitória foi certa e até hoje nos inspiramos nessa magnífica história. Então, aqui nós encerramos esse segundo tópico e dizendo que Deus, ele está sempre pronto a nos perdoar. Quando erramos, quando falhamos, Deus, ele está sempre a nos perdoar, ele quer nos corrigir porque ele nos ama.